você? Tudo tranquilo, André. Tá ouvindo direito? Tá tudo bem? Pessoal, tá ouvindo direitinho aí? Dá um legalzinho aí. Aproveita aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma interrogação onde vocês podem fazer pergunta e tem um sinal de um aviãozinho, onde vocês podem compartilhar para amigo de vocês, tá? Eu já estou fazendo isso aqui. E a gente inicia a nossa live, Thiago, hoje, falando um pouquinho... Pode falar um pouquinho da tua experiência no futebol, para daqui a pouco a gente dar uma entrada na questão da gestão do futebol, pode ser? Ok, tranquilo. Vamos lá, fica à vontade. Eu só não tô vendo um pouco o teu rosto, mas tá... E agora? Melhorou? Tem que subir um pouquinho mais. Subir mais? Aê! Show, valeu. É porque aqui no enquadramento do celular ele fica direitinho, entendeu? Mas vamos embora. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? Importantíssimo esse convite. Estar aqui com você, trocando ideias, sempre tem me convidado, então eu fico feliz. A satisfação aqui é imensa. E sempre que precisar, estou aqui, tá? Estou à disposição. Show de bola. Fala um pouquinho da tua experiência no futebol, por onde tu passou, onde tu tá, o que tu tá fazendo no futebol. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a gestão. Tranquilo. Então, eu comecei, né? Tiago, rapidinho. Deixa eu te interromper rapidinho. Pode ser, pessoal, que durante a live vocês escutem um grito, porque tem 3 crianças em casa, tá? Mas vamos lá. Então, eu comecei futebol quando criança, né? Jogando futebol. E aí eu estou fazendo da origem. Eu jogava futsal. Do futsal eu passei para o futebol de campo, sub-15, passei pelo esporte, passei pelo nosso. Depois fui para o colégio, joguei nas escolas. E aí até que eu passei no curso de educação física. Na época era vestibular, né? Federal. É verdade. O pessoal não pegou essa parte essa geração nova. E aí eu comecei o curso, fiquei apaixonado pelo curso de educação física. Quis aproveitar o máximo possível, entrei no mundo da educação física. E aí eu larguei até um pouquinho aquele desejo meu do futebol, porque eu fiquei apaixonado por todas as áreas. Anatomia, fisiologia, todas as áreas do futebol e da academia de educação física. Uhum. Sendo que, até que um professor chamado Tubarão, conhece ele? Oi! Ei! Então, aí... Tá me ouvindo? Tô, vai falar. Beleza, é que ele falava isso. Aí ele me pediu para eu fazer minha monografia. Aí, nesse momento, ele falou: o que é que você mais gosta? E aí voltou aquele todo para o que eu gostava, que era o futebol. E aí eu comecei a me dedicar na área do futebol. No segundo período, eu comecei a estagiar no Náutico, 2008, 2009. Ali eu passei por várias escolas também, eu ministrei aula de educação física. E depois eu abri uma escolinha de futebol para mim. Eu atuei como preparador físico, depois fui para a área da parte técnica, como treinador. Passei por várias escolinhas, vários projetos, NGB, da comunidade aqui. Acabei me tornando coach da Copa Tareco, né? Depois eu me tornei coordenador da Copa Tareco. Passei pelas escolinhas do esporte, como auxiliar técnico de pipa, de vários outros professores, o Wilson, vários professores. E as minhas passagens recentes é a NEC. Eu fui para a NEC. Na NEC eu dei um pulo aí de qualificação em relação a entender o futebol como uma empresa também, a entender o futebol como uma visão mais profissionalismo. E fui contratado pelo Náutico novamente. Em 2015, fui contratado pelo Náutico, fui auxiliar técnico do Sub-15. Passei mais um ano aí. E agora estou no Santa.
agora uma nova função, uma nova visão como supervisor do clube. Show de bola. E essa transição, assim, falar em gestão, eu sei que você estuda bastante, fez formação sobre isso, né? E o que é que te levou a estudar sobre gestão no futebol, Tiago? O primeiro desafio foi a FIFA. A FIFA criou um projeto, a FIFA for Health, né, a FIFA para a Saúde, e através da CBF ela convocou algumas pessoas da prefeitura, na época eu estava, da prefeitura do Recife, e aí eu fui convidado e acabei me tornando coordenador. Uhum. Daí começou aquela inspiração para poder gerenciar e entender que o processo que eu fazia como treinador é também um processo de gerenciamento, né? A ideia de managing tem essa relação de gerenciamento. E aí eu me apaixonei, logo depois eu fui coordenador da Copa Tarefa também, e depois voltei a fazer projetos para a CBF também, e acabei atuando também na parte da gestão. A CBF ela tem uma preocupação, na verdade, recentemente, eu acho que desde aquele 7-1, né? E a gente levou aquele trágico 7-1 da Alemanha, e a CBF vem fazendo vamos dizer assim, uma reformulação, né? Dos seus encaminhamentos, e um deles também é o curso para gestores de futebol, não é isso? Isso. Há 5 anos atrás, a CBF iniciou esse processo de gestão de cursos da CBF, onde a inclusão da gestão é um carro-chefe hoje. Até porque nos países onde o futebol começaram a se desenvolver com a maior qualidade, né, a parte da gestão foi o principal motivo para que o futebol, de uma maneira geral, se organizasse, não é isso? Com certeza, com certeza. O caminho de poder lidar com a realidade do futebol passa pela área da gestão. Aqui, falando especificamente do futebol pernambucano, eu não tenho conhecimento, assim, eu acompanho apenas como torcedor, na verdade, né, como profissional de educação física, mas também como torcedor. A gente não vê os clubes preocupados em ter pessoas qualificadas, assim como você, que faz uma formação, ou como outros também que fazem formação, no comando. Eu sei que, se eu não me engano, no esporte tem um gestor de futebol, né, mas os outros, o Náutico também parece que tem um, agora eu não sei as outras equipes. O que é que eu tenho a falar sobre isso? Então, essa área, por ser uma questão nova do profissionalismo da área do futebol, a área não é nova, mas a relação de profissionalismo, ele é novo. Então, essa cadeia de atuar como cuidar da área do futebol, ela é nova e tende a crescer cada dia mais. Então, foi uma oportunidade única. Inclusive, eu estar no Santa para poder despertar outros profissionais a ingressar nessa área também. No Santa, tu estás como treinador ou como a parte de gerenciamento? Eu sou supervisor. Que entra dentro da área de gestão. Isso. Que show de massa. A parte da supervisão que eu atuo é a parte de logística do clube, documentação dos atletas. Mas aí, nesse caso, o teu é categoria de base ou já também integra como profissional? Eu iniciei agora, né? Eu iniciei em março. E parou por causa da pandemia. Isso. Aí o que acontece? Eu estou emprestado ao profissional, porque eu estou me capacitando lá também com ele, estou fazendo treinamento com eles, porque é importante a gente entender a relação de cada empresa, de cada clube, a especificidade deles. E após esse período de capacitação, aí eu vou ficar na base. Certo. Mas muita gente tem me procurado, só aproveitando só aproveitando o insight, muita gente tem me procurado como a relação da categoria de base, mas eu nem tive muito tempo e nem contato com a base. Só foi no dia da apresentação mesmo, porque eu estou no profissional para poder fazer esse tempo de treinamento lá. Mas na categoria profissional do Santa e dos outros clubes, tem uma pessoa que, vamos dizer assim, especialista em gestão do futebol? Então, no futebol da Inglaterra, por exemplo, o futebol mais está um pouquinho mais à frente dentro dessa área de gestão,
existem vários setores. Existe o gestor mesmo, existe o executivo, existe o administrativo financeiro, aí vai fazendo como negócio mesmo de empresa. Aí lá no Santa, existe o executivo de futebol, existe o setor administrativo e o setor administrativo financeiro. E aí, um do executivo, que é dentro da minha área, é o Nathan Golf, entendeu? Sim, foi contratado, agora que eu lembrei, realmente, no início do ano foi contratado, né, para poder fazer essa questão de gestão do futebol. A gente tem aqui, antes de falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho também, que tu tem alguns projetos pessoais, né? Ainda continua com os teus projetos? Ele vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar, espera um pouquinho. Trazendo para a realidade, assim, em questão de gestão de futebol, a gente que acompanha um pouquinho o Campeonato Pernambucano, por exemplo, a gente tem um clube que é um clube empresa, né, que é o Retrô Futebol Clube. E tu sabes como é que está funcionando essa questão de gestão do futebol lá no Retrô? Não, eu não tenho muito contato, não, dentro do específico, mas eu sei que tem uma relação por ser um clube que começou já grande, né? Começou um clube já relacionado com a gestão de gerência mesmo, de poder financeiro alto, tem tudo para poder o profissionalismo lá crescer, entendeu? Show de bola. No Brasil, assim, teu conhecimento, qual o clube que está mais avançado em relação à questão de gestão do futebol? Para mim, o Red Bull Bragantino, que tem muito essa relação de clube-empresa. Ele gerencia a ideia do clube, do time, como empresa mesmo, como funcionários, como índice de conquista através de relação de empresa mesmo, de negócio. Inclusive, o ano passado, que eles subiram, né, para a Série A, eles tiveram um índice para poder atingir, e isso relacionava com o bolso deles. Então, bem favorável isso. Porque esses times que não tem, vamos dizer, torcida, no meu ponto de vista, é um pouco mais fácil a gente implementar ideias novas, né? Mas desses clubes grandes, vamos dizer assim, clubes de massa, do teu conhecimento, eu acho que o Grêmio passou por um período bem interessante sobre isso. O Cruzeiro também, mas o Cruzeiro deu uma decaída, né? No ano passado, inclusive, foi rebaixado por, enfim, N motivos. E aí, do teu conhecimento, assim, tu conhece algum clube de massa, estruturalmente falando, em relação à questão de gestão do futebol? Que trata dessa forma como clube-empresa, não. Não, mas ainda não. O caminho do estatutário, é bom que deixe claro isso aqui, que não é porque é só clube-empresa que vai dar certo. Existem várias perspectivas de ter um perfil estatutário que também consegue ser vencedor, entendeu? Sim. Mas eu tenho um clube para citar, que é o Flamengo, pela gestão que eles fizeram lá há um tempo atrás, na gestão passada, com Bandeira de Melo. Por sinal, ele é um case de sucesso. Se vocês hoje entrarem na Universidade do Futebol, vocês vão ver que tem um case de sucesso de Bandeira de Melo lá, do Flamengo, na época que Bandeira de Melo presidia o Flamengo. E ele falou que essa perspectiva que está acontecendo hoje tem muito a ver do que ele fez lá. A primeira ação e medida que ele fez, quando ele chegou no Flamengo lá, foi zerar os recursos financeiros para todos esportes amadores que tinha para o clube profissional pagar. Então ele separou isso e, ao longo do tempo, ele quitou todas as dívidas do Flamengo. Ou seja, ao invés de focar, como hoje muitos clubes fazem, chegar, contratar jogador, tal, ele primeiro ajeitou a casinha dele lá, sofreu com isso, porque a sociedade e a cultura pesa muito para poder focar, dar prioridade a essa relação, mas ele conseguiu fazer isso, passou um tempo, cerca de 4 anos, em média, ou mais, um pouquinho, e conseguiu instituir isso no clube para poder as folhas de pagamento estar tudo certinho, entendeu? E hoje está colhendo hoje o Flamengo, exatamente, está colhendo tudo, está tendo poder. A partir do momento que tu na Receita Federal
tu consegue zerar tuas dívidas, tu consegue zerar todos os tipos de impostos, quem tem um capital, tu aumenta teu capital de giro, teu capital de finança muito grande e com um potencial incrível. Só para finalizar essa questão de clube profissional, né? Que a gente está falando um pouquinho mais sobre o profissional para entrar em outras áreas. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Santa que você está trabalhando lá. Tu acha, como especialista nessa questão de gestão de futebol, se cada setor do Santa Cruz tivesse uma pessoa específica, eu não sei se funciona assim lá, tá? Tô supondo. Eu sei que no futebol tem um gestor, mas setor administrativo, tem um cara técnico na administração lá para gerir essa questão de dívida, enfim, financeiro. Tu acha que isso ajuda um clube vamos dizer, estatutário, o clube de massa, a se desenvolver no futebol, ou tu acha que não tem relação? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que o futebol em si, o esporte, né, ele está caminhando para cada vez mais ter profissionalismo nessa relação. E o Santa é um dos clubes que está nesse processo. Tá? Tem todo um setor lá específico para cuidar de várias tratativas em relação ao crescimento profissional. Isso me deixa muito feliz. Vamos falar agora um pouquinho dos teus projetos, Thiago. Trabalha com gestão de futebol, mas tem também alguns projetos particulares voltados ao futebol. Fala aí um pouquinho sobre eles. Então, hoje eu tenho a minha escola de futebol, né? O Futidantas Academy. Eu, há algum tempo, trabalhei numa empresa que faz intercâmbio esportivo e isso me despertou bastante. Porque a maioria das pessoas que conseguem ir para lá tem um poder aquisitivo alto. E a minha ideia era fazer com que outras pessoas consigam conquistar esse acesso de intercâmbio esportivo, que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais baixo, uma classe carente, mas que é possível fazer acontecer deles irem, entendeu? Lógico que precisa de um investimento, isso é para deixar claro. Eu acabei aprendendo como é que é o processo lá da inclusão dos atletas, desses estudantes atletas que vão para fora do país. E por isso despertou eu criar essa escola de futebol para um ponto mais na frente a gente conseguir fazer esse intercâmbio esportivo. Então essa é a minha ideia hoje do projeto à parte. Beleza. Dá uma boa tarde aí, professor Arthur Felipe, que é um colega nosso também aí, um cara que sabe muito de educação física escolar, está aí presente na nossa live. Se o pessoal também tiver alguma dúvida aí, pode... Eu espero que ele me convide também, né? Vai. Eu acho que nesse período, como eu falei, sempre na parte, quando a gente abre as lives, a gente fala dessa importância, né, de momento como esse, ser também um momento de aprendizado, um momento de descobrir outras oportunidades, principalmente na nossa área de educação física, né? E eu acho interessante que mais profissionais também tenham essa oportunidade. A gente está buscando profissionais também da região, mais profissionais da casa, de Recife, Pernambuco, mas a gente também teve já profissionais de outros estados. O Arthur ele coloca até uma pergunta aí, né, em relação ao futsal com a base e a iniciação para o futebol. Como é que a gente vê isso? Como é que tu vê isso? Então, para a área de estudo metodológico, de treinamento, eu acho que o treinamento do futsal e o futebol ele tem que estar muito interligado, muito integrado. Até porque, se ele, hoje, na cultura aqui do nosso país, a maioria tem uma tendência de migrar para o futebol de campo. E, então, tem que estar integralizado essa relação de futsal com futebol. Os princípios táticos do jogo, toda a relação de conceito de treinamento do futebol tem que estar junto com o do futsal. Até porque o futsal ele ajuda o futebol e o futebol carrega tudo que o futsal faz. Então, é em conjunto. Eu enxergo dessa forma. Tem até uma discussão, eu estava participando de uma live com alguns representantes do futsal, né, do país, Marquinhos Xavier, André Bier, entre outros, e eles estavam conversando justamente sobre isso, né? Vai também o clube, para ser um clube de camisa, Santos, Santa, Sport, o que for, tem que deixar bem definido na cabeça daquele atleta qual o objetivo dele, se ele vai passar nas categorias de base e vai ser encaminhado depois para
futebol de campo, ou se ele vai ser atleta de futsal. Porque qual é o argumento do professor Marquinhos Xavier, por exemplo? Que muitos atletas que teriam um potencial muito bom no futsal se perdem porque são encaminhados para o futebol. E assim também, vice-versa, né? Então, o clube tem que ter esse planejamento e esse cuidado nesse sentido. E eu acho assim, como você falou, concordo com você. Eu acho que o atleta de futsal, se ele for bem, vamos dizer, sequenciado na metodologia, nos planejamentos, ele pode ser um excelente atleta de futebol. Tanto é que a maioria dos atletas que a gente tem, Neymar, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, todos eles, né, vieram também do futsal. Concordo plenamente contigo. E eu lembro, quando tu me fala isso, eu lembro da relação de Falcão, que acabou tentando lá no São Paulo ingressar. Tem aquela questão do perfil também, do jogo que o atleta dispõe para o jogo final do campo ou do futsal. Né? O que é que ele tem mais predisposição a acontecer. Apesar que eu acredito que daria para apostar em Falcão no campo. Sim. Porque faltou justamente esse processo, né? Porque ele já era um atleta formado no futsal e foi encaminhado para o campo. É justamente isso que a gente estava falando. Se é um menino que é na base, que ele é trabalhado, que ele é psicologicamente desenvolvido, você vai querer ser o quê? Vai querer ser atleta de futebol ou vai querer focar no futsal? Aí eu acho que teria uma forma melhor. A gente que é da área da educação física, que é formado em educação física, tem um conhecimento melhor sobre essa questão de metodologia, psicologia, didática, né? E até para adquirir esse feedback. E aí eu estava conversando até com o professor, que a gente fez a live aqui, o professor Fabiano, né? Que muitos, infelizmente, em alguns clubes, aquela pessoa que é responsável não é profissional formado em educação física. Aí perde um pouquinho sobre isso. A cultura do futebol, há muito tempo atrás, vem daquela relação de todo mundo consegue fazer, todo mundo sabe, um pai pode chegar e ensinar o futebol ao filho, mas às vezes esse mesmo pai, esse mesmo adulto, não busca conhecimento a mais, entendeu? Não tem referência. E hoje é super indicado, até mesmo ex-atletas, buscar conhecimento, né? A formação, como as pessoas que não foram jogadores de futebol e têm interesse de entrar na área, buscar conhecimento, a formação para poder ter a competência necessária para exercer a profissão. Beleza. Falando ainda do teu projeto, na questão da base, você também é professor de escola, né? E aí a gente tem, por exemplo, a gente tem equipe na escola estadual, que a gente sabe que tem muito menino que tem um potencial muito grande, mas às vezes não tem oportunidade. E aí esse teu projeto está linkado a isso também, né, Thiago? Tá sim. Eu participo do estado, né? Eu acabei botando algumas vezes a equipe, não cheguei a colocar nos jogos escolares, até porque eu penso que a minha prioridade para os atletas que tem carência na formação do futebol, tem carência na vida pessoal, eles precisam de outros subsídios, de outros tipos de conceitos para ser um bom cidadão lá na frente. Porque caso não seja um jogador de futebol profissional, ele vai ser uma boa pessoa, né? Que vai ter uma formação, que vai ter a competência. Eu enxergo dessa forma. Então, eu procuro ajudar, mas eu não vejo muita relação a nível competitivo ali que eu quero disputar com... Não. Até porque ele não tem subsídio necessário para isso. Entendeu? A relação do que a gente enxerga no clube, quando a gente vai para a relação do colégio do estado, é bastante precário. Teu espaço aí, o Futidantas, ele tem algum local específico? A gente está ali por trás da Tupã de Afogados. A Tupã de Afogados muito conhecida. Aí ela fica por trás da Tupã. O nome do local se chama Vila Gol Society. Vila Gol Society. Quando essa pandemia acabar, quais dias e horários que funciona? Segunda e quarta, de 16 às 19h30. Aberto a qual tipo de público? Então, a gente lá oferta treinamento específico para atleta. E é bom frisar isso, que eu gosto de salientar bastante.
que o treinamento específico ele funciona tanto para uma criança quanto para um profissional. Hoje um profissional, enfim, pipico, ele vai treinar, se ele for quiser bater pênalti, por exemplo, ele vai ficar treinando, ele está fazendo treinamento específico. Ele quer ser um bom batedor de falta, ele vai fazer um treinamento específico para melhorar a batida dele na bola. Então a gente enxerga dessa forma. A minha ideia como gestão dentro do FutDantas é contemplar várias áreas. Exemplo, um aluno, ele vai para a minha escola de futebol, mas quando criança, ele vai, normalmente ele não vai só. Um pai vai levar, uma mãe, uma tia, uma sobrinha, e eu oferto algo a mais. Exemplo, o treinamento funcional. Isso é um projeto que a gente vai começar. Treinamento funcional para os pais, para os responsáveis que estão lá. A criança, ela não tem só a necessidade da relação de ir para o futebol. Lá a gente vai tentar ofertar um reforço escolar. Então, dentro do nosso espaço, o aluno ele pode fazer um reforço escolar antes da aula de começar propriamente a aula de futebol. Ele faz um reforço escolar que contempla a vida dele e depois ingressa para a aula de futebol. Outra ideia lá que a gente tem também, que a gente está fechando uma parceria agora, até em primeira mão aqui eu vou falar para você, é com a Little Kickers. A Little Kickers ela é uma escola de futebol também, é um projeto bem inovador, onde ele ministra aula de futebol junto com inglês. E a gente vai ingressar isso também na nossa escola de futebol lá, para contemplar várias áreas. A minha ideia é fazer uma gestão que contemple vários segmentos dentro de um mesmo processo. Muito bom mesmo, Thiago. A gente já está encerrando aqui um pouquinho o horário já da gente, já está passando aqui em nossos afazeres. Gostaria de, antes, mas vou deixar espaço para você falar também, tá? Falar um pouquinho mais do que a gente não falou aqui nessa conversa. Só agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? Dizer que essa live a gente vai deixar salva no nosso canal do YouTube, vai ficar salva também por 24 horas, e que a Proativa está sempre aberta, assim, a gente está sempre procurando os profissionais da Terra para fazer formações, fazer capacitações, e é possível que em breve a gente faça uma formação voltada para essa questão de gestão, de futebol também, que a gente já fez em 2018, né? Foi bem interessante. O ano passado a gente não teve a oportunidade de fazer, mas quem sabe esse ano a gente volta a fazer. Vamos esperar aí que as coisas dêem certo e que a gente faça. E mais uma vez agradecer a tua participação. Eu acho importante a gente estar debatendo sobre diversos temas, entre eles o futebol, que é uma paixão nacional. E aí eu deixo a palavra para você, fica à vontade, e a gente tem um pouquinho de tempo ainda, tá? André, eu que agradeço aí a oportunidade também. Sempre estou disponível aí, pode contar comigo. Sempre a gente agendando aí antecipadamente. Agora eu estou com vários projetos agora, além da escola do estado. Tem o Santos, tem o FutDantas, tem a relação do Little Kickers. E aí a gente está aqui disponível para poder atuar. Eu só queria citar que mais para frente eu vou estar fazendo o curso de gestão da CBF também, tá? Para me qualificar mais. Hoje eu faço da Universidade do Futebol e eu super indico também. E estamos juntos aí. Estou abrindo um espaço agora para a gente fazer mentorias focadas nas pessoas, estudantes que queiram ingressar na área do futebol. Então, essas pessoas que queiram ingressar nessa área de futebol, a gente está fazendo um grupo fechado, tá? Tem um limite, a gente está em torno de 20 pessoas, um valor bem bacana, só para poder custear esse tempo aí que a gente está junto, divulgando material, e só explicando o motivo dessa mentoria, para aproveitar para vender o peixe, né? Fique à vontade, a casa é sua. Então, a ideia é o seguinte, as pessoas às vezes fazem um curso, eu ministro o curso, palestras, mas às vezes tem mais perguntas, tem mais dúvidas, quer saber o próximo passo, e aí de vez de fazer um outro curso, uma outra relação, ele está ali acompanhando dia a dia. A gente tem encontros de 15 dias, pessoalmente, e um encontro semanalmente online aqui, para poder tratar de vários assuntos que aquela pessoa individualmente precisa. E você sabe que às vezes os assuntos
diferente para cada pessoa, o objetivo, o foco daquela pessoa. Um quer ser treinador, o outro quer ser preparador físico, o outro quer ser preparador de goleiro, enfim. Então a gente tenta conciliar esses estudantes que às vezes estão perdidos, não sabem por onde ir, não sabem qual a formação que tem que conquistar, e eu estou aqui disponível para poder ajudar. Algo que eu não tive na minha época, então eu achei uma coisa bem bacana para a gente poder estar oferecendo. E em tempo de pandemia, né, é mais uma coisa aí que a gente está lançando para poder estar mais próximo do nosso público. Beleza. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Vamos tirar agora uma selfiezinha para a gente publicar no nosso Instagram aqui. Dá um sorriso agora, a hora do sorriso. Ih, o meu não tá pegando, peraí. Tá pegando não. Tira uma selfie aí. Tira um print aí da tela, não tá pegando não. 3, 2, 1 e... Beleza. Valeu, manda depois pra mim. Abraço, meu amigo. Sucesso aí, viu? Tudo de bom. E até a próxima. Tamo junto. Tamo junto, André. Quem quiser pode mandar o direct lá, tá? Tranquilo, valeu. Tchau, tchau.